Olá, queridos, tudo bem? Vamos lá, a gente vai fazer mais uma aula aqui e nós vamos falar um pouco sobre as tecnologias educacionais, tudo bem? Na verdade é uma sequência de aulas e nessa primeira aqui dessa sequência, né, que já tem outras aí no curso, mas dessa sequência aqui a gente vai estudar as tecnologias educacionais, depois o uso de softwares e aí o uso da internet e depois a tecnologia, a relação entre de tecnologia, professor, o trabalho pedagógico e tudo mais. Bem, mas aqui a gente já vai ver vários aspectos interessantes. Nessa aula aqui, eu acho que é interessante nós estudarmos o seguinte: todos os recursos que nós utilizamos em sala, todos os recursos que utilizamos em sala são tecnologias, ok? Nós temos as tecnologias consideradas velhas e nós temos as tecnologias consideradas novas, ok? Então as velhas, consideradas velhas, né? O giz, a lousa, o mapa, aquele mapa de papel suspenso, né? O que mais? O retroprojetor. São tecnologias consideradas tecnologias velhas já. Já as novas, a gente tem o computador, os tablets, os smartboards, são os quadros inteligentes, que a gente dificilmente vai encontrar em escolas públicas, não sei, institutos federais, smartboards. Vai ter uma série deles aqui, né? Computador, tablets, como componente do computador e para uso, inclusive nos tablets, nos smartboards, os softwares, os mais variados tipos de softwares, os projetores, o uso da internet. Ok? Um ponto importante aqui para nós analisarmos é que essas tecnologias aqui que são chamadas de velhas, né, elas nunca se tornarão obsoletas, ou seja, nunca entrarão em desuso. Como assim, Vinícius? Não no sentido de que a escola nunca vai deixar de usar, mas é sempre possível usá-las. Tá? É sempre possível. Há sempre, no processo de ensino, a aprendizagem, sempre ainda há oportunidade de se utilizar as tecnologias consideradas velhas. Então elas nunca entrarão em desuso por isso. Vejam que, dependendo da criatividade do professor, da qualidade do professor, ele pode usar como tecnologia até mesmo frutos que caem debaixo de uma árvore. Colocar os alunos ali debaixo e usar, né, os elementos mais simples possíveis. O professor pode utilizar como tecnologia uma folha de papel. Às vezes ele vai explicar alguma coisa relacionada à física, química, uma simples folha de papel é o suficiente para o professor, porque a capacidade de representação dele é muito grande nesse, né? Se a capacidade de representação dele e de explicação for bem avançada. Então, na verdade, o que importa é o uso criativo das tecnologias em sala de aula. O uso criativo da tecnologia é mais importante do que a própria tecnologia. Aí a gente já vai colocar isso aqui como uma observação. E eu não vou colocar só criativo, o uso competente e criativo da tecnologia
é mais importante do que ela própria. Com isso, não adianta eu ter computador sofisticado, software, se eu não souber utilizar, e mais, se eu não souber utilizar de forma criativa. Se eu não souber utilizar de forma criativa, o que é importante. Aqui agora eu vou fazer alguns comentários de alguns recursos que nós podemos utilizar. Como é o caso, por exemplo, do cinema em sala de aula. Óbvio que, levando em consideração o cinema em si, a experiência como um todo, é muito mais interessante o aluno assistir um filme no cinema do que na sala, não é? Óbvio que sim. A experiência é muito mais completa, ela é muito mais significativa para o aluno. A imagem, o som, o ambiente, tudo isso chama muito mais atenção, mexe muito mais com o aluno. Mas na impossibilidade, né, de fazer esse tipo de trabalho, essa visita, vamos dizer assim, então a gente pode oferecer um filme, né, trazer o filme para dentro da sala, como se fosse aí o cinema, exploração do cinema dentro da sala, né? Bem, uma coisa é fundamental. Tudo que nós estamos analisando, tudo que nós vamos analisar aqui requer um trabalho planejado. Trabalhar com filme em sala de aula, levar o cinema para a sala de aula, também requer planejamento. E aí a gente pode ter duas formas de se planejar essas atividades com filmes. Então, planejamento. Duas formas. Ou eu tenho a aula em função do filme, ou eu tenho o filme em função da aula. Ok? Se eu tenho a aula em função do filme, o ponto de partida é o filme. Então aqui a aula em função do filme, ponto de partida é o filme. Eu vou ministrar a aula, os conteúdos, tudo que eu tiver que fazer com base naquilo que o filme expor, no contexto do filme, no objeto de análise do filme, no objeto de exposição do filme. Mas aqui, se for o filme em função da aula, então eu tenho já um conteúdo de aula e eu vou complementar esse conteúdo com o filme. Então o filme serve como um complemento. A única coisa que eu acho que é um pouco triste, como professor inclusive, e aí eu penso também como aluno. Várias vezes eu fui para uma sala, quando eu era aluno, isso mais no ensino médio do que no ensino fundamental. Várias vezes eu fui para uma sala assistir filme, às vezes para uma sala de vídeo, para uma sala específica. Eu estudei em escolas, colégios que tinham essa possibilidade, inclusive públicos. O que acontecia? O professor já falava, olha, prestem atenção no filme que eu vou fazer um relatório. Então, quer dizer, vinha aquela sensação meio chata já, porque você não estava ali para desfrutar, para ter aquela sensação de assistir o filme como, por exemplo, algo que faça parte do prazer, do lazer e até mesmo da arte. Você está ali para ficar preocupado com informações, com detalhes que estão no enredo, no contexto, na fala, na descrição do cenário, porque o professor quer um relatório. Então a experiência ela vai por água abaixo, a experiência de se assistir um filme. Então é mais fácil narrar o filme na sala de aula e expor a história do filme e os pontos que o professor quer, porque ele já está decidindo o que ele quer que seja analisado no filme. Ele não está me dando a possibilidade
de eu fazer isso com prazer e de forma descontraída, de uma forma mais despretensiosa. Então o filme ele pode ser um recurso excelente em sala, mas ele é também uma fonte de prazer e de lazer, não só uma fonte de informação. Então o professor tem que ter habilidade para unir essas coisas. Não que o filme não vá poder complementar conteúdos da aula, ou nós estudarmos, montarmos, planejarmos aulas a partir dos filmes, mas essa coisa de faça um relatório, de mecanizar, deixar a situação rígida, né, sem muitas possibilidades, isso não é bom porque gera uma antipatia da atividade com relação entre o aluno e a atividade, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Agora é óbvio que o professor vai assistir esse filme primeiro, ele vai planejar suas estratégias, ele vai tentar promover a interação do aluno com o filme e principalmente levar o aluno a criar esse prazer de assistir filmes e de observar coisas interessantes nos filmes, mas de forma prazerosa. Bem, a televisão. Essa aqui é TV, que é tão criticada, né? Bem, a TV chama atenção com os seus programas televisivos. Programas e comerciais. Nos programas da televisão e nos comerciais a gente tem uma ampla difusão de informação. Ampla difusão. De informação. A crítica que se tem, que se vê a TV como uma mídia alienadora. Mídia alienadora ou uma mídia informante. Na verdade, eu tenho de tudo hoje em dia. Eu tenho o programa, o telejornal, a novela que quer alienar, mas eu tenho também momentos da TV trazendo programas, conteúdos que informam o indivíduo. Então a gente tem que saber conviver com a televisão, porque ela é a realidade das nossas vidas, junto com as redes sociais, com a internet. E obviamente que ela vai exercer influência sobre o público, principalmente sobre os nossos alunos. Sendo uma coisa ou outra, a realidade é essa, né? Os programas da televisão exercem influência. Como o nosso foco é a educação, eu vou colocar influência sobre os alunos. Um professor amigo meu, por exemplo, fez um trabalho de mestrado falando da novela, aquela novela que tinha as empreguetes, que eu não me lembro. Era uma novela toda purpurinada lá e tal. Não lembro o nome da novela. Mas ele fez um trabalho mostrando como a novela relatava os hábitos da classe média, né, da cultura popular, do consumo da classe média, a vida de garotas empregadas domésticas que querem, de alguma forma, que pretendem alcançar a fama, que alcançam a fama, tem todo, ou seja, um uso muito interessante da novela enquanto objeto de exploração cultural, porque ele tirou da novela uma essência da realidade, deixou as banalidades de lado e pegou aquilo que é significativo naquele programa televisivo, né? Então depende muito do olhar que nós temos, da capacidade crítica que nós temos. Então, qual é o grande desafio dessa educação aqui, a partir da TV? Utilizando a TV como os programas, né, trazendo para a sala de aula o que a TV informa, o que ela nos apresenta. O desafio do professor é formar essa competência básica no aluno
de receber, que é uma competência básica, mas fundamental para o século XXI, que é de receber informações criticamente. Né? Desafio: preparar o aluno para receber informações de maneira crítica. Vou colocar aqui criticamente. Porque muitas vezes o professor vai falar: ah, credo, você assiste isso, você assiste aquilo, eu não vejo isso, eu não vejo aquilo. Então o professor, nesse caso, ele está se distanciando da realidade do aluno. Não é a melhor coisa a se fazer, né? A questão é como que eu vou trabalhar essa competência básica em sala, como eu vou orientar os meus alunos para que eles continuem assistindo o que assistem, tendo essa liberdade de interagir com os programas de televisão e tudo mais, mas de que forma eu vou realizar um trabalho pedagógico com ele para desenvolver nele essa capacidade da criticidade. Então o desafio é esse: preparar o aluno para receber informações criticamente. Ou seja, nós estamos falando de desenvolver no aluno a capacidade da criticidade. E óbvio que aquilo que os meus alunos assistem, aquilo que os meus alunos compartilham, essas informações, esses programas, eles são importantes para mim enquanto professor. O professor não pode ignorar isso. O professor, na verdade, muito pelo contrário, ele tem que reconhecer esses conteúdos e trabalhá-los em sala de aula, reconhecê-los e explorá-los, integrá-los aos conteúdos da sala de aula, torná-los conteúdos da sala de aula, né? Porque se nós formos disputar uma queda de braço com a televisão, nós, professores e a família, nós já perdemos. Nós já perdemos, porque o aluno ele dá muito mais valor, ele está muito mais exposto, inclusive, aos conhecimentos que a TV proporciona a ele, do que os conhecimentos que a escola e que os familiares proporcionam. Porque lá na TV o aluno vai ter uma riqueza enorme de conteúdos. A gente acha que na TV ele vai ter só banalidade, mas uma boa parte da criticidade dele, se ele não tem isso de uma forma muito sistemática na escola, é a TV que instrui hoje, muito mais do que a escola. Então ele vai ter acesso às informações referentes à política, guerras, saúde, esporte, economia, etc. Moda, cultura. Cultura. Ele vai ter isso onde? Tudo isso a TV proporciona. E ela proporciona em programas como novelas, filmes, telejornais e outros. Vejam que os programas hoje, às vezes aqueles que nós achamos que são programas meio balela, esses programas meio que tem uma descontração excessiva, que nos faz pensar até em taxá-los como programas irreverentes e tudo mais. Esses programas têm uma enorme capacidade de dialogar e de ter atenção com o público mais jovem. Tem essa capacidade imensa de ter essa atenção e dialogar com esse público. Então, explorar esses conteúdos que são interessantes para os alunos representa uma forma muito significativa do professor não só conseguir a atenção dos alunos, mas contribuir para que eles possam, então, desenvolver essa capacidade da criticidade, que é algo basilar nos tempos que nós vivemos. Bem, vamos lá.
Educação essa educação em torno das tecnologias da informação e da comunicação, das TIC, ela é interessante por causa disso, né? Porque ela vai tornando o processo educacional, ela vai, na verdade, rompendo com aquele processo tradicional educacional, principalmente disciplinar. Porque quando a gente fala de TV, em um único programa, em uma única reportagem, em uma única exposição da TV, é possível unir os mais variados conteúdos, as disciplinas, trabalhar a partir da transdisciplinaridade, da interdisciplinaridade, trabalhar as questões multiculturais. Então a TV ela tem seus pontos positivos, sim, assim como as outras tecnologias. Outra coisa, além da TV, o rádio. O rádio. Então o rádio, tanto a partir das frequências aí AM quanto FM, o rádio é interessante, gente, porque ele é muito popular. Ele penetra em todas as classes. Em todas as classes sociais. E aí os alunos têm uma diversidade de programas jornalísticos, de sátira, de humor, diversidade de programas. Música, obviamente. Programas críticos. O que o professor vai trabalhar quando ele leva o aluno a trabalhar com a questão do rádio, da AM, FM, ou seja, qual a importância do rádio na sociedade? Porque não é um instrumento por si só. Né? Não é simplesmente colocar um CD no aparelho de som, e no caso aí eu estou falando da rádio mesmo, da rádio difusora de informações, né? Trabalhar a rádio, trabalhar nesse sentido, não é só escutar aquilo que está tocando, né? Levar a música para o entretenimento, não é isso. É também observar a função social do rádio na sociedade. A presença do rádio, faz quanto tempo? O próprio Estado veicula informações. A hora, por exemplo, a gente tem a hora do café com o presidente, a gente tem o programa das 7 horas da noite, lá na hora que fala das questões do país também, né? Então, isso tudo está relacionado à importância do rádio. Então, ele é um instrumento, até antes de ser uma tecnologia da informação e da comunicação para o aluno, um recurso pedagógico, um recurso didático, ele tem uma importância social fundamental. Que o programa estava falando, acho que é a hora do Brasil, né? Bem, vejam lá, pessoal. Então aqui, primeiro, mostrar, né, a importância desse veículo aqui para o aluno, desse veículo midiático. Fazer ele perceber quais são as rádios AM, quais são as rádios FM que tem na cidade, o que elas propagam, né? E, obviamente, que fazer o aluno praticar a escuta atenta e reflexiva, que é algo que vai ser fundamental, inclusive para as relações pessoais. Escuta atenta e reflexiva. Essa é uma das grandes deficiências que nós temos hoje em dia. A escuta atenta e reflexiva. Uma das grandes deficiências que nós temos hoje em dia. As pessoas não escutam as outras com atenção e não refletem sobre o que as outras pessoas falam. Entra por aqui e sai por aqui. E dessa forma nós não conseguimos estabelecer relações sólidas entre as pessoas, contribuindo para uma individualização sem limites na sociedade, né? Até mesmo os jovens que se comunicam aos pares, muitas vezes, que convivem aos pares, muitas vezes nem se comunicam, né? Ou seja, convivem a partir da efemeridade, ali trocando informações que
entram por um ouvido e saem pelo outro, sem qualquer tipo de reflexão sobre elas. Então é algo muito importante que a escola às vezes ensina. A escola às vezes está tão preocupada em ensinar o currículo tradicional, né? Ensinar lá as teorias de matemática, os conteúdos de ciência, que às vezes nem estão muito ligados na vida do aluno, não estão muito plugados na vida do aluno, e não trabalha comportamentos que são fundamentais para o desenvolvimento pessoal do aluno, né? Para a formação da sua personalidade. Não que a escola tenha que moldar a personalidade do aluno, né? Mas contribuir para que ele reflita e ele se forme de forma autônoma. Então, olha com quanta coisa o rádio pode contribuir, né? Simples uso desse recurso aí. Uma coisa interessante é que essas tecnologias como rádio, computador, internet, televisão são mediáticos, não midiáticos sim, mas eles são mediáticos. Por quê? Porque são tecnologias que não vão apenas dar um suporte para a aula do professor, para o trabalho pedagógico. Elas são tecnologias que influenciam todos nós, o modo de pensar, o modo de agir, o modo de adquirir conhecimento, o modo de se relacionar. Elas impactam nossas vidas. Então são mediáticos. Tá? Mediáticos. São tecnologias mediáticas ou instrumentos mediáticos, não midiáticos. Midiáticos também, mas o que nós estamos abordando agora é a questão de serem instrumentos mediáticos. Tudo bem? O que o professor tem que tomar muito cuidado é não fazer com que o aluno seja um sujeito passivo diante da tecnologia. Vai assistir o filme por assistir, vai escutar, ouvir alguma coisa no rádio por ouvir, vai trabalhar com um computador que a gente vai analisar agora por trabalhar. Então, isso que não pode acontecer. Tá? O aluno ele não pode ficar ali passivo. O professor tem que planejar uma estratégia de interação do aluno com aquela tecnologia e com o conteúdo que ela está veiculando. Tudo bem? Computador, pessoal. Vamos lá falar um pouquinho do computador também. Internet a gente vai ver na outra aula. O que nós temos aqui para falar sobre o computador? Bem, aquilo que não se via no Brasil no começo dos anos 90, qualquer lugar que você vai agora, você tem um computador. As pessoas, se não tem um computador de mesa em casa, tem um portátil, tem um notebook e os próprios tablets e telefones hoje em dia que têm funções de computadores também. Né? Então, o Brasil é um país que está amplamente relacionado com computação, com comunicação digital, com internet, etc. Mas as escolas brasileiras ainda passam por um pouco de dificuldade com relação a isso, né? Então, o aluno, quando diz respeito ao computador, o aluno, inclusive, ele vai ser sempre um pouquinho mais avançado que o professor. Isso, a gente tem que tomar muito cuidado, que os pais, principalmente os pais, são muito vaidosos, né, com relação aos filhos. Eles falam, meu filho mexe, faz o que quer naquele computador lá. Na verdade, ele não faz nada. Ele fuça e não sabe nada tecnicamente. Talvez porque não teve tempo de aprender, não teve oportunidade ou porque não teve interesse. Então, tem que tomar muito cuidado. Essa coisa de, ele mexe ali, mexe. O que aluno faz muito bem é entrar em Facebook, entrar em mídias sociais, mexer em sites, coisas que são hoje muito intuitivas, que são próprias para essa juventude, né? Porque são intuitivas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, tem que pisar no freio um pouquinho e observar com atenção o que o meu aluno, qual é a forma como ele se relaciona com as tecnologias, o que ele evidentemente sabe, se aquilo que ele faz no computador não é uma mera futilidade. Isso tudo tem que levar em consideração. Se você é pai, se você é mãe, pense nisso. Tá? Agora, é óbvio que o aluno se sente muito à vontade quando está diante de um computador. E por isso, sentindo-se bastante à vontade, ele mexe com o computador sem medo e sem restrições. Né? Então ele acaba avançando além daquilo que o professor planeja para ele. Mas nós temos que perceber o seguinte, que há duas perspectivas para o uso do computador. Duas perspectivas. A gente tem um uso instrucional.
O uso instrucional quer dizer o quê? Eu uso o computador para aprender informática. Então aqui, ó, é a aprendizagem da informática. Aprender a usar softwares, aprender a compreender e mexer com hardware. Tá? Então é a aprendizagem da informática, é o uso instrucional do computador, aprendizagem da informática. Aqui nós estamos falando do quê? O computador é o objeto de estudo. Tá? Se quiserem colocar, ó, o computador é o objeto de estudo. Ok? Só que eu tenho um outro uso do computador, que é um uso mais na ideia construtivista, de construção de conhecimento, que também podemos chamar de construcionista. Uso construcionista. Agora, e esse construcionista aqui está relacionado à ideia de construção, construcionista ou construtivista. Eu uso o computador para compreender melhor alguma coisa, para representar alguma coisa, para encontrar uma solução, para resolver um problema, entendeu? Para construir conhecimento. Então aqui eu estou falando então, ó, o uso do computador para construir conhecimento, resolver problemas, representar situações. Aqui o computador, enquanto objeto de estudo, é a finalidade. Aquele é meio. Aquele é meio. Meio para resolver alguma coisa, meio para compreender melhor uma situação. Você, por exemplo, fala abstratamente para o teu aluno sobre um determinado conteúdo de ciências, e o teu aluno fica tentando imaginar. Aí você usa o computador e mostra imagens para ele daquilo que você está falando. Já amplia a compreensão dele. É um outro recurso mediador do conteúdo que vai ajudar na melhor aprendizagem do aluno, na construção do conhecimento pelo aluno. A gente pode até partir aí de uma concepção piagetiana, né, do uso do computador. Uma visão piagetiana do uso do computador para facilitar e favorecer a aprendizagem. Não é? Tranquilo, não é, gente? Sem problemas. Agora, é óbvio que a gente acaba tendo, a partir do uso do computador, porque assim, ó, existem os prós, ó, usar computador já desde na sala, como atividade, como recurso pedagógico e didático desde da infância, interessante, porque melhora o desenvolvimento, melhora a capacidade de raciocínio da criança desde cedo, a capacidade, o desenvolvimento cognitivo e intelectual, etc. Outros vão dizer, não, é muito precoce, porque o aluno ele passa a ter um pensamento muito maquinal, ele passa a ter comportamentos muito individualistas, isso atrapalha no desenvolvimento das relações pessoais. Então, alguns veem o computador como algo fantástico para a educação desde sempre. Outros já acham que o computador deveria ser introduzido na vida do jovem só apenas dos 17 anos, principalmente nas atividades educacionais. Então, são mais conservadores, inclusive mais céticos com relação àquilo que o computador pode proporcionar na vida do aluno. Então, eu tenho esses dois
esses dois pontos de vista. Agora, alguns resultados que nós podemos alcançar a partir do uso do computador, eles são visíveis no sistema educacional, nas experiências. Se você já teve a experiência de usar de forma adequada esse recurso tecnológico nas aulas, ou se já viu quem usa, relatos de pessoas que tiveram sucesso, nós vamos observar que alguns resultados são comuns quando usamos corretamente o computador na atividade educacional. Então, vamos colocar aqui, ó, resultados positivos. Ou poderíamos ver também como aspectos positivos do uso do computador. Anotem aí, eu não vou escrever, anotem aí. Primeiro ponto positivo. Individualização do estudo de comportamento dos sujeitos. Individualização do estudo de comportamento dos sujeitos. Se você achar que eu estou correndo demais, você para o vídeo, tá? Individualização do estudo de comportamento dos sujeitos. Então o professor consegue observar aluno por aluno o desempenho, a dedicação, a disciplina, a compreensão, etc. Depois, um outro ponto positivo. Tornar os alunos autônomos na gestão de sua aprendizagem. Então, tornar os alunos autônomos na gestão de sua aprendizagem. Por exemplo, fazer o aluno ser mais pesquisador porque ele tem uma ferramenta que possibilita isso. Fazer o aluno ser mais atencioso porque ele está concentrado num estudo que refere-se a ele apenas, que diz respeito a ele naquele momento. Então, o computador pode proporcionar isso, tornar os alunos autônomos na gestão de sua aprendizagem. Terceiro, tratar no tempo real uma parte da avaliação. Tratar no tempo real uma parte da avaliação. Enquanto desenvolve ali o processo de ensino-aprendizagem, já, de repente, elaborar uma estratégia de avaliação naquele momento com os alunos. Quarto, integrar numerosas informações multidimensionais. Integrar numerosas informações multidimensionais. Uma coisa interessante é o serviço de busca hoje da internet, né? Hoje, já tem há tanto tempo. Então, você está trabalhando algumas situações, os alunos vão levantando as dúvidas, eles mesmos podem já pesquisar e eles responder as respostas para os outros colegas. Ou seja, o aluno é incentivado a pesquisar e a resolver problemas porque ele tem o recurso ali, conforme as dúvidas vão sendo levantadas. O professor ele meio que vai contribuindo para que haja uma efervescência dessas dúvidas, para que o processo de pesquisa seja ainda mais intenso e os alunos estejam mobilizados em pesquisar aquilo que eles mesmos estão perguntando. Então, contribui muito para a autonomia, mas também integra várias outras informações multidimensionais que não estavam previstas ali para aquela determinada aula, para aquele conteúdo. E, por fim, diminuir o efeito emocional da avaliação. Diminuir o efeito emocional, porque a avaliação normalmente é o momento da punição. Isso é histórico na nossa educação. O dia da prova, o dia de avaliar, é o dia de ferrar com a vida do aluno. E ele já sabe que ele não estudou, ele já sabe que mesmo que estudasse não iria bem. Os alunos não gostam de fazer provas, avaliações, são pouquíssimos os alunos que gostam, que têm essa coisa de estou preparado para fazer. Então, para muitos professores é um momento de punição, de classificação, de seleção, que são concepções hoje que não cabem mais no processo de avaliação que nós queremos, de acordo com LDB, PCN, referenciais, etc. Então, é bem importante, de repente, utilizar os recursos que vão fazer com que o aluno possa aprender e, ao mesmo tempo, diminuir esse efeito emocional da avaliação para o aluno. Tudo bem? Gente, é muito interessante usar a tecnologia, mas o próprio professor ele tem que tomar cuidado e, diante dessas TICs, ele precisa
observar a questão do planejamento, sempre planejar essas atividades, observar a questão da discussão, os professores discutirem como se diz, as experiências que tiveram, né, em torno o que um professor fez, o que o outro fez, o que deu certo, o que não deu, discutir entre si para que não haja equívocos, para que não haja uma aplicação, de repente, totalmente equivocada, né, desses recursos em salas. Então, esses 3 aspectos aqui são fundamentais. Ó. Planejamento, discussão e reflexão. Por quê? Porque se não houver planejamento, reflexão e essa discussão em torno desses recursos aí, o que vai acontecer é justamente os problemas que eu vou falar agora em seguida que ocorrem nas escolas públicas. Então, quando a gente fala de computadores e laboratórios nas escolas públicas, computadores e laboratórios nas escolas públicas. Bem, primeira coisa, o ritmo no Brasil de implantação de salas de informática e tudo mais é lento. O ritmo é lento. Então a gente tem, por exemplo, algumas parcerias com iniciativas privadas, algumas doações também de iniciativas privadas, algumas arrecadações realizadas principalmente pelas APMs e o programa Proinfo, uma iniciativa também. Mas o ritmo ainda é lento, não há uma universalização do acesso dos alunos a laboratórios, a um estudo mais com mais disponibilidade de recursos tecnológicos, de TICs e tudo mais. Beleza. Agora, o maior problema não está nisso, não está na questão da estrutura. O maior problema está na questão da capacitação do professor. Tá? Baixa capacitação do professor. E a baixa capacitação do professor vai levá-lo a, por exemplo, ter um uso descontextualizado dos recursos. Ele vai lá, vai usar computador, vai usar tudo, mas de uma forma descontextualizada. Uso descontextualizado. Ou então uma supervalorização. Ele começa a valorizar tanto, usar tanto esses recursos que se esquece da elaboração de outras atividades. Supervalorização dos recursos também não é bom. A mecanização também não é bom. Trabalhar de forma mecânica, sem que esteja prevista uma interação do aluno com aquilo que se propõe, também não é bom o quê? Uma dependência. É o professor leitor de slides, por exemplo, ele depende daquilo, daquele recurso, porque senão ele não consegue ministrar a aula. Então são pontos negativos que ainda persistem nas escolas públicas, principalmente. O uso descontextualizado, supervalorização, mecanização e dependência. Tá? A mecanização é um problema muito sério, porque o professor ele começa a achar que só porque ele está passando filme ele já está exercendo uma educação moderna, com um aspecto construtivista, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque não interessa o que você usa, interessa a forma como você utiliza. Às vezes o professor é muito mais criativo com uma folha de papel e ele se faz entender, ele é muito mais convincente, ele está entusiasmado e ele deixa o aluno dele entusiasmado com o assunto, com um giz, com uma folha de papel, com um quadro, às vezes sem nada. Então, o professor ele não pode ser substituído pela tecnologia. A capacidade do professor não pode ser substituída pela tecnologia. A tecnologia continua a ser um complemento da ação pedagógica, e não ela em si. Tá? Então, muita atenção com relação a isso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o professor tem que ainda zelar pela criatividade, pela capacidade
pelo conhecimento, pelo comprometimento, pela competência, pelas suas habilidades, porque é isso que realmente vai fazer a diferença na aprendizagem do aluno. Tudo bem? Na próxima aula, na aula seguinte a esse conteúdo aqui, a gente vai analisar então a questão dos softwares educacionais e da internet. Tudo bem? Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.